O assunto agora é pura tecnologia. Terminou agora um painel falando sobre cidades inteligentes, né, que teve como tema das cidades inteligentes as cidades 1000. E eu vou bater um papo agora com o Carlos Piazza, ele que é darwinista digital e futurista certificado. Primeiro, o que é darwinista digital? Mafê, um prazer estar aqui com você, tá? Depois de toda essa atormentação, né, que a gente fez ali no painel. Bom, um darwinista digital, ele olha assim, e claro, tem o Darwin na questão da adaptabilidade, né? No mundo digital, quando a gente fala de muita tecnologia, qual é a forma com que as empresas, aqui é foco nas empresas mesmo, né? De que maneira elas poderão se adaptar a esse mundo que é completamente diferente e quando tudo muda o tempo inteiro, de que maneira elas podem criar valor e onde tem tecnologia abundante em base, né? As empresas, elas são formatadas desde sempre, igualzinha como elas foram criadas em 1850, durante a segunda Revolução Industrial. Senta que lá vem a história. Isso aí. Porque, na realidade, você imagina, 1850, ainda na segunda Revolução Industrial. As empresas adoram grandes hierarquias monolíticas, né? Especialidades. Hoje a gente tem, né, skills e capacidades diferentes que são exigidos das pessoas, porque a velocidade com que a gente está sendo exposto é muito grande, é muito grande. Então, para competir com muita velocidade, eu não posso ter uma empresa, por exemplo, que seja, né, formada por hierarquias, empresas monolíticas, né, cheias de nível, né, cheio de especialidades, né, porque elas não conseguem ser ágeis o suficiente para poder dar respostas no tal do mundo acelerado que a gente vive hoje, né? Olha, você falando dessa aceleração me fez lembrar de uma coisa, viu? Lá em 2010, eu lembro que eu me surpreendi com um especialista falando que em breve a gente ia saber como é que estaria o trânsito antes de sair de casa. E olha só tudo que a gente tem vivido hoje. Fala um pouquinho sobre esses avanços, né? E o que a gente tem à disposição hoje, pensando em mobilidade urbana. Claro, o que acontece, Mafê, é que a gente vive as tais das tecnologias exponenciais. Claro que elas vão aparecendo e elas são provocadas para as próximas visões, sempre baseadas no último modelo mais moderno que você tem. Portanto, na realidade, você vê que quando a gente lembra lá dos anos 90, quando começou a aparecer para a gente aparelho de celular, a gente achava uma coisa tão estranha aquilo, né? Todo mundo com aquele troço assim, um tijorola, lembra? Um troço assim, né? Que você falava, e hoje tudo bem, ele diminuiu, chegou lá naquele modelinho do StarTAC, que a gente ficava parecido com o Dr. Spock, né? Que era maravilhoso, né? Que assim, era símbolo de status total, né? Que você abria assim, né? Tinha aquela anteninha super fininho, né? Quero até voltar, né? Lindo, eu tenho vontade que aquilo volte, né? Mas era assim, inclusive foi instrumento para status e prestígio das pessoas, porque era o máximo do design você ter aquele equipamento pequenininho, né? Depois os equipamentos foram entrando dentro dele, aí foram crescendo. Hoje o teu celular tem mais de 70 aparelhos que antes eram completamente independentes, e aí na realidade o que acontece? A convergência, né, de tudo isso faz com que você tenha uma densidade digital onde tudo conversa com tudo. Mas no tempo que eu fazia apresentação há uns 20 anos atrás, não tinha nada disso. A gente, para poder baixar um vídeo, tinha que ter uma galeria de codecs, um formato não casava com o outro, era um inferno. Hoje você tira uma foto na rua e manda isso para qualquer meio que você queira. Você virou editora do seu próprio conteúdo, você virou uma jornalista, né, factual, fazendo tudo isso da rua, né? Com certeza, né? Então, na realidade, o que acontece? Quando a gente começa a ter densidade digital e capacidade de processamento, eu consigo fazer predição. Então, na realidade, é só a gente organizar o pensamento para a gente ver como que eu sei como o trânsito está. Ora, claro, porque eu tenho um monte de celulares, todos eles estão, né, ligados no GPS, o GPS está ligado a um satélite, tudo olhando de cima, e quando eu tenho, por exemplo, um corredor, né, que eu posso colocar em cima de um mapa, onde eu olho que muitos celulares estão parados ou com velocidade baixa, e eu estou medindo isso pelo satélite, é claro que eu estou com uma via que está congestionada.
Sem contar que traz informações de como mudar um problema, né? Por exemplo, se tem sempre trânsito em algum lugar, o governo pode ver, gente, como que a gente desafoga aquela área. Claro. Então, a tecnologia ajuda ali a resolver. Claro. E olha, Mafê, de cidades do futuro, se você enxergar a Estônia, por exemplo, ela tem esses sistemas de previsão, porque lá você tem muitas ações, dependendo do clima e do tempo, por causa de degelo, né, dos Alpes, você encontra ali alguns momentos do ano que tem muita enchente. Você sabe quem controla enchente na Estônia? Quem? Os bueiros. Olha. Você fala assim, hã? Como assim? Ele tem um monte de sensores. Quando ele começa a receber carga de água muito grande, ele começa a medir o que é aquela função da água em função do terreno que ela está incidindo. Então, o próprio sistema de controle de enchente fecha os faróis de trânsito para evitar que algum carro entre numa zona de possível alagamento. Olha que case de uma cidade inteligente. Isso é uma loucura. Então a cidade passa a se autogerir. E hoje já tem tecnologia para isso, né? Para medir qualidade do ar, para medir trânsito, para te dar outras alternativas, né? Para você poder ter, inclusive, pessoas conversando entre todo mundo, porque mesmo o Waze faz isso. O Waze é uma rede social, né? Onde ela é abastecida pelas pessoas, né? Porque é o meu celular que comanda aquilo tudo, né? Ou se eu vou chamar uma comida pelo aplicativo, a mesma coisa, né? Eu consigo ver o boy andando, porque o GPS dele está no celular dele. A gente tem uma avalanche de tecnologias, né? A gente fala em blockchain, né? Inteligência artificial, enfim, a quarta revolução industrial, e a gente já está falando da quinta, que tem a ver com que a gente se adapta a isso, né? Ao Darwin. Fala um pouquinho sobre a quinta revolução industrial pra gente. Mafê, isso é uma coisa atormentada, né? Porque as empresas nem para a quarta foram, elas estão perdidas ainda na segunda para a terceira, ainda não entenderam muito bem, né? Porque elas não aportam isso para dentro delas, né? Mas a quinta revolução industrial, ela marca a convergência homem-máquina. Então, na realidade, o que acontece? Quando as máquinas começam a pensar muito além do que a gente poderia imaginar, porque hoje, para você ter só uma ideia, né? Capacidade instalada, você tem máquinas que já podem estar disponíveis para você fazer uma simulação, por exemplo. O Covid está usando isso para fazer novos remédios, para combinar novos átomos, né? Para formar novas moléculas que poderão significar novos remédios, novas vacinas, novas maneiras de fazer as coisas. Mas, Fê, que chega a 200 petaflop. Isso significa 200 quatrilhões de cálculos por segundo. Como a gente falou ali no painel, a gente está com o pé na plataforma pré-quântica, que chega aí a 600 petaflop. Quando você olha que nada é estático, a gente tem inclusive a ciência dos novos materiais, que traz um material muito novo da categoria dos monoatômicos. Ele tem um átomo de espessura, você não vê ele, né? Ele é fininho, um filme fininho, também da base da família do grafeno. Ele é 10 vezes mais rápido que o silício e é a única coisa que se sabe sobre ele. Você imagina, ele multiplica tudo isso que é base silício em 10. Então, Mafê, daqui a pouquinho a gente vai ter uma plataforma que pensa 6.000 petaflops, são 6.000 quatrilhões de cálculos por segundo. Você consegue imaginar se os humanos conseguem competir com isso? Eu acho que já rolou um tilt aqui na cabeça de quem está assistindo. Ô, Mafê, se você juntar todos os humanos do planeta para resolver um problema mega complexo, cara, você tem certeza que eles vão gastar, né? 1 bilhão de anos, ainda vão perder metade desse tempo brigando entre eles, né? As máquinas não têm isso, né? Elas vêm com alta velocidade resolvendo tudo, né? Então, na realidade, por que a quinta revolução? Ela, na realidade, é uma coisa difícil para o ser humano, porque a tecnologia está empurrando o ser humano para o lugar que ele nunca deveria ter saído, que é o fato dele ser tão simplesmente humano. As pessoas, ao longo do tempo, Mafê, tentaram se parecer com uma máquina ruim. E elas perderam a consciência do que é ser humano. Então, na realidade, quando eu tenho agora plataformas de máquina com seres humanos fazendo duas coisas que as máquinas não fazem. Análise do pensamento crítico, né? Análise de pensamento crítico, né? E a própria forma de quando você cria os teus ambientes, a criatividade que vem, que é o poder da ambiguidade, da análise da ambiguidade, os seres humanos são muito bons nisso, ele está perdido nas empresas fazendo papel de máquina e sendo usado como recurso, ainda naquela velha visão dos recursos humanos. Isso não faz mais sentido, Mafê, porque eu não posso mais considerar o humano como recurso.
Eu preciso pensar como humano na nova inteligência. Então ele tem que reassumir o lado humano para trazer a criatividade para cima. E se você tem que produzir dados, ou lidar com dados, ou analisar dados, joga para as máquinas fazerem. Então, na verdade, a gente tem um formato muito esquisito disso, sabe, Mafê? Porque foi feita a simulação nas universidades americanas sobre isso. Você vai trabalhar de uma maneira muito diferente do que a gente conhece hoje. Você vai trabalhar muito menos, você vai ser 10 vezes mais produtivo usando só 40% do seu tempo. Aí as pessoas falam assim, credo, e os outros 60%, né? Adivinha? Vamos curtir. Vai pro ócio. Fica só aqui, né? Agora, você acha que as pessoas bancam o ócio? Na pandemia, Mafê, todo mundo arrumando gaveta, arrumando armário, que você tem que encher sua vida de tarefa. O ser humano precisa reaprender o ócio, né? Sem culpa. Vamos aprender a ter lazer de novo, né? Nas nossas Com certeza, vidas. por favor. Bom, você estava falando aí de tantos avanços tecnológicos, né? Só que ao mesmo tempo a gente vê lugares tão atrasados e pensamentos muito retrógrados, né? A gente tem visto numa velocidade parecida um movimento anti-ciência muito grande. Como que você, como um estudioso, professor, vê isso? Olha, isso é tudo efeito colateral do mundo digital. Porque indo lá na pré-história do mundo digital, isso é os anos 90, tá? Pré-história do mundo digital tá nos anos 90, né? O que aconteceu nos anos 90, Mafê? A convergência digital trouxe pra gente uma coisa completamente diferente, porque coisas que não estavam previstas do mundo da tecnologia, fundamentalmente da internet, fez uma coisa horrível a internet, horrível. Ela fez coisas lindas, ela aproximou pessoas muito distantes. Ao mesmo tempo que ela fez uma coisa horrorosa, que foi distanciar pessoas próximas. E isso fez com que a gente tivesse um efeito na época da convergência digital, onde as pessoas pegam as mídias para que elas se pronunciem. Então, elas é quem passam a ter todo o domínio sobre o conteúdo delas mesmas. Então, hoje, quando a gente fala que são as pessoas que compram, por exemplo, né, o impacto disso no varejo, não são mais as empresas que vendem, elas é que escolhem em você um significado convergente e se relaciona com você. Porque se ao contrário, então são as pessoas que compram, não são mais as empresas que vendem, né? E as empresas não entenderam isso até hoje também, né? Só que isso teve também um outro fator inesperado do mundo da tecnologia, olhando a questão simplesmente da internet 2.0, que é a internet relacional, né? Que foi a que permitiu a gente fazer transações com bancos, conversar com gente, ter os chats, isso tudo é internet 2.0, né? O que aconteceu ali? A gente viu que pela internet conectar pessoas muito distantes e ao mesmo tempo distanciar pessoas próximas, ela catalisa grupos arquetípicos com uma potência inimaginável. Então, na verdade, o que acontece? Pelas nuvens das redes sociais, que se valem de redes digitais, tudo que é bom para mim, é bom para minha rede. Isso é um conceito de arquétipo em base. Então, na realidade, o que acontece? Quando você olha, todos esses movimentos que sempre existiram ficam potencializados pelos algoritmos que a gente tem, que na realidade... Fica no microcosmos, né? Fica naquela bolha, onde você tem, né, as preferências daquilo que você busca, está marcada pelo algoritmo, né? A preferência do que você normalmente visita, com quem você fala, vai encapsulando essas pessoas, né? E esse mundo das manchas arquetípicas poderosíssimas entram em conflito com outras. E é esse batimento que a gente vê nas redes do batimento frontal. O movimento negacionista, ele vem desde sempre, né? Mas agora ele foi potencializado muito pelas 5 novas pragas do Egito, do mundo digital, né? Que são o quê, né? A pós-verdade, as fake news, a deep fake news, o wishful thinking, né? E o firehosing. Então, na verdade, essas 5 formas de comunicação que vem agora, vem para desinformar, vem para trazer para você um universo que é pura destruição, da trollagem, e tudo isso também, Mafê, traz outras confluências danosas também do mundo da internet, que é o capitalismo de vigilância, o capitalismo de excesso, onde você, para ser feliz, precisa ter. Então, na verdade, os algoritmos trazem para você aquilo que a gente chama da economia da atenção, que ele funciona que nem um papel de pegar mosca, sabe?
Você caiu ali, você fica ali. E quanto mais absorção você tiver das mídias, por isso que muita gente fica viciado naquilo, né? E isso é um horror, porque você fica viciado naquilo e isso tudo tem finalidades promocionais de venda de produtos. Isso é bancado, tanto que você pode falar, se você não está pagando alguma coisa que você está usufruindo, o produto é você. Como está dito lá no Dilema das Redes, Nossa, né? eu estava pensando justamente nesse documentário. Claro, né? Então, na realidade, você fica preso naquele macrocosmos, tendo que comprar coisas. Então, isso é o que a gente chama do capitalismo de excesso, né? Você tem que todo o tempo estar exposto a oportunidades de compra de coisas. E você não tem trégua, porque todo o tempo, se você caiu a tua atividade, vem mais informação. Então, sabe onde isso desabou? Desabou num lugar horroroso para o ser humano, Mafê, porque isso é o que a gente chama da felicidade idealizada, onde você acha que você pode ser feliz tendo coisas. E na realidade a felicidade real é outra coisa, né? Não é você ter coisas, né? E a gente vê que esse mundo também, tudo está mapeado, ele é horroroso para o ser humano, é muito danoso, porque ele vem assim, ele vem de uma perda dos laços horizontais para os laços verticais, você perde a aderência de tudo, você fica individualista, porque as pessoas vão ficando entrópicas, vão ficando individualistas, e elas vão para coisa que está mapeado, que está assim, elas vêm para uma síndrome do transtorno narcisista, elas vão para a síndrome do corpo dismórfico, burnout, suicídio. Que elas vão perdendo a aderência com isso. Então isso é muito danoso. Então essas discussões todas da ética das redes, isso está sendo discutido e precisa se modificar rapidamente. E aí você tem aquilo que a gente fala, são empresas gigantescas, as big techs riquíssimas, elas entram nos países sem respeitar qualquer lei local, e porque você não consegue processar uma rede dessas, porque, eu não sei se você sabe, o Facebook, ele não tem sede no Brasil. Então, na verdade, você processa a quem quando isso acontece, né? E o controle da sociedade pelos algoritmos burros também prende você numa outra realidade. Então, essas confluências são muito danosas para o ser humano, né? Se não assistiu, hoje, hein? Dilema das Redes. Com certeza. Isso mesmo. Bom, a gente entrou num clima triste aqui, gente. Só que você é darwinista digital, futurista, você também é otimista? É claro que eu sou otimista, eu sou um futurista, né? Humanista, utópico, então ainda acredito no ser humano, né? Muito bem. Eu acho então, que ainda... o que é uma cidade mil, né? Como que você espera uma cidade inteligente para o futuro? Então, quando a gente olha essa confluência toda de tecnologia e de pessoas, Mafê, a gente olha o seguinte, só vai sobrar uma coisa para as cidades do futuro, para as pessoas, né? Quer ser feliz. Gente, será que a gente ainda lembra como é? Olha, esse bate-papo tá uma delícia, já mostra felicidade aqui. A gente será tem que buscar esses encontros, esses momentos, né, cada vez claro, mais então na realidade o que acontece? Isso é uma teoria, tá? Do John Naisbitt, um super autor, o que ele fala, né? Quanto mais tech for, mais touch será. Quanto mais tecnologia aportada você tiver, mais humanos seremos. Porque, na realidade, a gente volta para aquilo que também o Bauman chama de retrotopia, que é a saudade do futuro que não chegou. Então, na realidade, e que é o que a gente vê acontecer, o culto à obsolescência. Eu desenterro a receita do bolo de coco da minha mãe, que era um escândalo, tá? Eu não sei fazer, que nem outro dia surgiu um meme na internet, eu chorei de rir, né? Parecia eu, né? Porque ele fala assim, olha, tentei fazer um bolo, não consegui, mas já sei como faz um pneu, né? Que torrou o bolo no... Então, o mundo agora é de experimentação, da arte de eu cozinhar, te convidar para jantar, para você cozinhar, para eu cozinhar para você, com temperinho da horta que eu tenho em casa. O fenômeno da pandemia, né? Todo mundo fazendo pão em casa, muito bom. E isso é o mundo touch, né? Do carinho que você tem pelas pessoas, da sobrevivência das coisas que eram relevantes, da memória afetiva que a gente enterrou, porque a alta tecnologia roubou o belo. Então tem um super filósofo chinês que é o Byung-Chul, né? E ele tem um livro lindo, se chama assim A Salvação do Belo, porque o poder de admiração do belo do ser humano, a tecnologia levou. Então o ser humano tem que resgatar isso aqui. E cidades do futuro, onde eu tenho uma camada tecnológica muito grande, onde eu posso jogar para as máquinas, fazerem coisas repetitivas, criar as previsões todas, eu vou estar disponível para viver.
Muito bom, olha. Que aula maravilhosa que a gente teve hoje. Imagina. Muito obrigada. Eu que te agradeço, um prazer. E que a gente encontre mais equilíbrio aí em nossas vidas. Com certeza. Ó, pra você aí, ó, seja feliz, tá bom? Innovation Experience Conference. Fique ligado que tem muito mais ainda hoje.